Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um devocional abençoado. Hoje nós vamos estar falando de algo maravilhoso que é a palavra do Senhor, de uma forma que o Senhor venha nos dizer para que temos que estar sempre olhando para o alvo, que é a nossa salvação. O nosso alvo é Jesus. Então, hoje nós vamos falar de uma passagem que fala do próprio Jesus dizendo para o seu amigo Jairo não olhar para as circunstâncias, olhar somente para ele, prestar atenção somente nele e não se atemorizar com notícias, com nada do que está acontecendo ao redor. Essa passagem está em Lucas 8,50, quando Jesus diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Essa passagem é bem conhecida, a gente já sabe que nesse momento aqui os vizinhos, vamos dizer assim, né, chegaram até Jairo e disseram a ele que a filha dele já tinha morrido, que não era para ele mais atormentar o mestre. Então, naquele momento, Jairo não respondeu nada, mas o próprio Jesus respondeu por ele: Jairo, não se preocupe, continue crendo que ela será curada. Mas espera aí, eles não acabaram de dizer que ela tinha morrido, mas Jairo estava diante do dono da vida. Jairo estava diante de alguém que podia dar a vida, tirar a vida. Não era qualquer pessoa, era o próprio Cristo. Então Jairo não deu ouvido a ninguém, continuou a caminhada com Cristo. E um pouco adiante, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher ousada, que há 12 anos também sofria com uma doença tremenda que nada curava. Ela já tinha gastado tudo o que tinha e continuava da mesma maneira. Até que um belo dia ela ouviu alguém dizer de Jesus, mas ela sabia que não podia entrar no meio da multidão, estar associando com qualquer um. E que tudo que ela tocava e tudo que tocasse nela ficava impuro. Mas naquele momento ela teve uma ideia ousada. E ela fez o quê? Ela rompeu a multidão, não se importou se alguém ia falar, o que ia dizer, ou ela simplesmente infiltrou no meio da multidão e foi se aproximando e pensou com ela assim: vou tocar somente na veste dele e eu serei curada. Pois a fé dela foi tão grande, que o momento em que ela toca na orla do vestido de Jesus, da vestimenta de Jesus, naquele momento ela é curada. E Jesus para, olha para ela e completa a obra, porque é assim que a palavra diz: aquele que começou a boa obra, ele terminará. Então ele chama ela de filha, coloca ela de pé e aos olhos de toda aquela multidão diz para ela que a fé dela é quem curou ela e que ela podia estar de pé. Naquele momento ela se sentiu tão amada, que todas as feridas do abandono, de tudo que ela já tinha passado por causa daquela doença, foi curada. E ela saiu e foi embora regozijando de alegria. Imagino eu que no mesmo momento aqueles homens chegam até Jairo para dar essa notícia e Jesus diz para ele: mantenha crendo, mantenha-se olhando para mim. Então Jesus ele disse: não tenha medo, não temas, jamais, olhe somente para mim. Pare de dar ouvido para esses meninos, eles não sabem o que dizem. Como Jairo não estava na casa dele,
e não tinha como chegar antes de ninguém, que eles iam chegar no mesmo tempo até a sua filha, ele não tinha o que fazer. E ele continuou olhando para Jesus. E Jesus caminhando, falando, ensinando aquele povo, porque penso eu que o Senhor Jesus andava no meio da multidão em todo o tempo, ensinando, curando, e era desta maneira. Tanto que historiadores dizem que se fosse colocar no papel tudo que Jesus fez durante o ministério dele, não haveria livros o suficiente para descrever. Então, ali o que a Bíblia relata são apenas alguns fatos. Não é todo o ministério de Jesus. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que no meio de uma notícia de morte, ele nos chama a atenção para dizer que a vida é ele. E o que eu quero te dizer para isso? Que eu quero chamar a atenção para isso? Que hoje nós vivemos situações nas quais muitas das vezes as pessoas matam os nossos sonhos, matam os nossos desejos, nos destrói emocionalmente e nós vegetamos, nós nem vivemos, nós apenas estamos aqui. Não estamos mais nos preocupando com nada. Muitas das vezes as pessoas param de se cuidar, param de estar fazendo o melhor por si mesmo, porque desistiu de tudo. Por ouvir as pessoas, por ouvir aqueles que dizem não é para você, não adianta, você vai ser só isso mesmo, você é um lixo, porque é isso que a sociedade faz. A sociedade, ela gosta de nos ter como coitados. Sabe por quê? Porque fica mais fácil de dominar. Você escraviza a pessoa em algo que não é real para você dominá-la. Então, é desta maneira que você, quando alguém te joga uma isca dizendo que você não tem forças, que você não pode, que você não sabe, que você não é inteligente o suficiente para fazer aquilo ali, não é capacitado o suficiente para estar na posição que você está, não dê ouvidos, não dê ouvidos, porque tudo que chegou na tua mão chegou por permissão de Deus, chegou porque Deus permitiu que chegasse até você, porque Ele é quem capacita, Ele é quem quer fazer de você alguém extraordinário, alguém melhor, alguém improvável, né? Alguém improvável, uma mulher, um homem, alguém que vai ser improvável, porque é no meio dos improváveis que estão os melhores. Porque é dali que se extrai, é daquela rocha vulcânica que se extrai o diamante. Ei, do que você tem preocupado? Porque Jesus disse para Jairo e disse para você agora, hoje, neste momento, Jesus está dizendo para você o quê? Se põe de pé, sou eu quem faço, para de dar ouvido para os atormentadores, para os agitadores. Pare de dar ouvido aos teus parentes, pare de dar ouvido aos teus, então, por dizer, amigos, porque se fossem amigos estariam te apoiando. Então, somente creia e o seu milagre acontecerá. Não desista, não deixe as pessoas jogarem areia nos seus poços. Não deixe as pessoas entulharem os teus sonhos, os seus projetos estão nas mãos de quem tudo pode. E é Ele quem faz, não é o homem. Veja como Neemias quando foi orar e chegou alguém lá da sua cidade de Jerusalém,
e contou para ele como que estavam os seus parentes, os seus descendentes lá, e contou que estava tudo em ruínas, estavam todos, né, tristes, desolados. Neemias fez o quê? Neemias chorou, se humilhou diante de Deus, falou com o papai, e o Senhor deu estratégia para ele despedir ao rei o que precisava para ir até lá ajudar aquele povo a reconstruir aquela cidade, os muros, tapar as brechas, se levantar espiritualmente, se levantar emocionalmente. Neemias foi mandado para aquela cidade por 52 dias com a missão de restaurar muro, de restaurar vidas, de restaurar sonhos. E como se faz isso? Apenas creia tão somente que se o Senhor falou que é você quem vai fazer, é você e pronto. Ele te dá direcionamento e você chega lá e você pede para o rei cartas e você consegue material e você consegue tudo, tudo. O Senhor hoje Ele está abrindo as portas, escancarando as portas para te abençoar. Basta você entender o que o Senhor está fazendo e tomar posse, porque o Senhor está fazendo algo novo, sobrenatural. Então entenda que tudo que vai acontecer é porque o Senhor está no controle da sua vida. Vão vir Sambalate, Tobias, vão vir agitadores, o inimigo vai se levantar com tudo para cima de você. Mas o Senhor é o guarda de Israel. E Ele diz para você, não dê ouvidos, continue crendo, continue olhando para o alvo. Saiba que, assim como Neemias concluiu aquela obra há um tempo, e você concluirá a sua obra para que o Senhor te coloque no palácio, que é o seu lugar, para que o Senhor te abra portas que vão te colocar em lugares extraordinários. E é para você ficar quieto lá, não. Não é para você também ficar lá achando que é o melhorzão, bonitão, não. O Senhor vai te colocar lá para você continuar a obra, falando da palavra dEle, falando de quem realmente Ele é. Porque Cristo é o centro de tudo. E enquanto você espalhar esta palavra que é Cristo salva, cura e liberta, onde você colocar a planta dos pés e a palma da mão, o Senhor vai te dar, o Senhor vai te abençoar. O Senhor está abrindo lugares, está destravando coisas na sua vida para que você nem imagina, para que você seja colocado em evidência. Todo o processo está no fim. O processo foi doloroso. Você muitas das vezes olha no espelho e fala, não aguento. Está difícil demais. Mas o Senhor manda te dizer, creia. Continue crendo, somente creia. Quem faz sou eu. Não é o homem quem faz é Cristo. E Ele te diz hoje, tão somente creia e tome posse da sua vitória. Jairo chegou na casa dele, a filha dele realmente estava morta, mas ele chegou com a vida. E naquele momento o Senhor Jesus tirou as carpideiras e todos de dentro da casa.
Somente Jairo e a mãe da criança, a sua esposa, ficaram na casa. E Jesus disse para a menina, Talita cumi, levanta e anda. Ele colocou a menina de pé porque Ele é o dono da vida. Ele tem a chave da vida e da morte. Ele conhece e sabe de todas as coisas. E naquele momento houve-se um alvoroço quando a menina sai para fora. Este alvoroço nada mais é os teus inimigos e até mesmo os que estão ao teu redor, de boca aberta, atônitos com o que o Senhor vai fazer na tua vida. Então somente creia. Faça como Neemias. Não deixe Sambalate e Tobias te tirar do foco. Faça como Jairo. Mantenha crendo. E você vai ver. Você tomará posse da sua vitória. Não desanime jamais. Somente creia. Olha que palavra. Somente creia. Somente creia. Não é fácil? Não é. Mas Jairo, em meio à notícia da morte da sua filha, ele creu. Mas nessa situação não tem recurso. É aí que Jesus entra. Sabe por quê? Porque enquanto tem como nós, humanos, fazer algo, Deus não entra. Mas quando nós dizemos até aqui, agora não tem jeito mais. Só Deus, neste momento o Senhor entra e faz o extraordinário e faz o milagre acontecer. Então somente creia, tome posse dessa palavra. Saiba que você é mais que vencedor e que você, esta semana, vai viver o extraordinário de Deus. Não se esqueça disso. Tome posse da sua vitória. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.